Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 27 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje é quarta-feira, dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Quem está acompanhando os detalhes ao vivo da sessão de hoje é a repórter Carla Lucena. Boa tarde, Carla. Oi, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha só, agora à tarde, os ministros retomaram a discussão sobre uma autorização dada por um juiz federal aqui de Brasília, que autorizou a busca e a apreensão em dependências do Senado Federal e também em apartamentos funcionais. Essa operação ela ocorreu em 2016 e fez parte da Operação Mertes, que era uma operação que a Polícia Federal investigava suposta ajuda de policiais legislativos teriam dado a senadores para obstruir investigações da Lava Jato. O julgamento deste caso começou hoje pela manhã. São 3 ações em julgamentos sobre este tema aqui no STF e votou o relator de 2 ações, o ministro Edson Fachin. Pela manhã, o ministro aceitou parcialmente essa ação e disse que houve usurpação da competência do STF neste caso, já que o Senado Federal trata-se de um ambiente em que a Constituição diz que cabe ao STF decidir. Mas ele aceitou um pedido da Procuradoria-Geral da República para manter as provas que foram obtidas durante essa operação e essas provas serem, então, enviadas aqui para o STF. Já agora à tarde, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da outra ação, que corre em segredo de justiça, mas que também trata sobre este tema, ele divergiu. No caso, ele também considerou que houve usurpação da competência do STF, mas decidiu que as provas obtidas devem ser anuladas. Manteve as investigações do inquérito, mas que essas provas não são válidas para este inquérito. Vamos então ouvir um trecho do voto dele. Se houve necessidade de mandado judicial de busca e apreensão no interior das casas legislativas, no gabinete do parlamentar federal, em uma das comissões e no próprio apartamento funcional, é porque se pressupôs que, seja o presidente da Câmara, seja o presidente do Senado, ou especificamente o próprio parlamentar, não iriam permitir o acesso. E se substitui a livre, consciente vontade daquele que pode permitir o acesso e pode, inclusive, entregar documentos pela ordem judicial em virtude da cláusula de reserva jurisdicional. E olha só, o julgamento dessas ações, ele volta agora depois do intervalo. O ministro Edson Fachin, ele vai votar neste processo de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e em seguida os ministros vão dar continuidade aos votos. Lembrando que a cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha no Jornal da Justiça, 2ª edição. E agora eu volto com você, William. Ok, Carla, obrigado pelas suas informações. Meio Ambiente e Justiça. Durante o dia todo, representantes do Judiciário do país participam de um seminário sobre o tema e as políticas públicas voltadas para a questão socioambiental. Nesta tarde será divulgado um balanço das ações desenvolvidas por cada tribunal e como elas contribuem para a preservação dos recursos naturais. O seminário é para discutir a participação do Poder Judiciário nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A meta é da Organização das Nações Unidas, que planeja um meio ambiente global melhor para o ano de 2030. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida está previsto na Constituição Federal e corresponde ao dever imposto ao poder público e à coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em 3 anos, os tribunais do país deixaram de consumir 336 milhões de folhas de papel e 130 milhões de copos descartáveis. Mais de 4 mil toneladas de lixo seco foram entregues para reciclagem. Os números positivos são um reflexo do esforço do CNJ. Desde 2015, uma resolução permitiu a criação de políticas socioambientais dentro dos tribunais brasileiros. Mais do que economia aos cofres do Poder Judiciário, uma forma de utilizar melhor os recursos disponíveis. No Supremo Tribunal Federal, a maior parte das lixeiras separa o que é reciclável do que é orgânico. Além disso, todas as folhas de papel são reaproveitadas. Aquela impressão que não deu certo vira bloquinho de notas. Pilhas e baterias são consideradas lixo tóxico. Se forem descartadas de forma incorreta, contamina o solo e a água.
Pensando nisso, vários papapilhas estão espalhados pelo STF. E copo descartáveis aqui não tem mais não. É missão de todo mundo trazer a própria garrafinha. Em maio, o consumo de água no Supremo Tribunal Federal diminuiu 8% em relação aos 3 últimos anos. No consumo de energia, a redução foi de 4%, comparando o mesmo período. Com quase 2.000 servidores trabalhando na Suprema Corte do país, dá para ver que é possível consumir cada vez menos. O Justiça Agora termina aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.